Bora lá? Então, vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo, e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou no seu podcast. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E hoje estamos aqui com o nosso convidado, que na realidade veio substituir uma aula de hoje, mas como ele tinha na sua agenda uma horinha, a gente aproveitou e temos aqui o nosso convidado especial, o nosso professor e mestre Luciano Garcia Júnior, que vai fazer então vai dar a sua aula respondendo às suas perguntas do pessoal que está aqui ao vivo, né, na nossa live aqui ao vivo, e também a pergunta que vem lá do Instagram, na caixinha que você colocou. Tá? Então, mas antes de passar a palavra para o nosso convidado, para o nosso professor, eu só queria lembrar vocês que estamos em todas as mídias, como no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Spotify. Vocês vão nos encontrar lá. Sigam o Praticadamente e compartilhem. Luciano, passo a bola para você. Fechou, obrigado, André. A todos os presentes, boa noite, espero que todos estejam bem. A todos que estiverem assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está assistindo. E igualmente espero que todos vocês estejam otimamente, maravilhosamente bem. Dito isso, como sempre, normalmente é na última quarta-feira do mês. Excepcionalmente, esse mês aqui será na penúltima quarta-feira, a live de perguntas e respostas. A gente fez uma troca aí. Então, vamos responder algumas perguntas da galera para poder passar um pouquinho do que eu sei e aprender um pouquinho com quem está aqui também. Dito isso, vamos direto ao ponto, porque eu fico enrolando, aí depois dá para responder 3 perguntas só, e o pessoal fica bravo comigo. Então, vamos lá. A primeira pergunta foi uma pergunta que a Marcinha me mandou, acredito eu, que ela tenha recebido no Instagram ou no direct, ok? A pergunta é a seguinte: quais dores estão por trás de quem vai procurar o prazer de viver em pornografia? Dito isso, abre parênteses. Vou ressaltar aqui a importância de você formular uma boa pergunta, porque a resposta dessa pergunta, do jeito que ela está formulada, seria depende da pessoa. Porque as dores vai depender de como aquilo interfere na vida da pessoa. Se aquilo interfere na vida da pessoa. Porque pode ser que na vida de alguém, a pessoa procure o prazer na pornografia, dia, tarde, noite, etc e tal, apenas na pornografia, inclusive, e para ela não seja problema nenhum. Logo, aquele vício, aquele comportamento não está gerando nenhuma dor nessa pessoa. Então, não dá para saber qual dor está gerando, ok? Vocês estão me escutando? Sim, tá tranquilo. Eu acho que é só você, Maria. Deixa eu ver. Manda uma mensagem para mim no chat avisando que é só ela, por favor. Então, dito isso, é importante você saber formular uma boa pergunta. Porque se você formula uma pergunta assim, aqui onde a gente está em um ambiente terapêutico, você não consegue treinar para na hora que você tiver exatamente no teu consultório conseguir formular uma boa pergunta para extrair a informação que você quer do teu cliente. Então, já treinem desde agora, tá? Porém, eu entendi o que ela quis perguntar. Na visão dela aqui, eu vejo 2 hipóteses do que ela quis me perguntar. Eu vou responder as 2, que aí, de qualquer forma, é conteúdo para quem está assistindo e para ela talvez ela consiga retirar a resposta que ela espera. A primeira é, o que trauma, que circunstância, que acontecimento, que aprendizado, que padrão está por trás de um vício ou de uma pessoa que busca apenas prazer na pornografia, tá bom? E a segunda pergunta seria, o que eu preciso observar quando eu pegar uma pessoa desse tipo no meu consultório, quando alguém vier me procurar por esse sentido, tá? Dessa forma, eu vou responder nessas 2 vertentes, e aí, se surgir dúvida, a gente começa a debater, depois eu respondo uma que a Marcinha trouxe aqui para a gente também. Quando a gente vê qualquer vício, qualquer sintoma, qualquer diagnóstico de uma pessoa, qualquer coisa que ela vem nos apresentar dentro do nosso processo clínico, existem diversos olhares diferentes que a gente pode ter dentro de uma mesma coisa, dentro de um mesmo assunto. Por exemplo, se você for pegar na psicanálise, ela vai olhar para isso e vai apresentar uma justificativa.
Se você for olhar para os traços de caráter, ele vai olhar para outra justificativa. Se você for olhar para a TCC, ela vai olhar para outra justificativa. Se você for olhar para a questão do... Fugiu o nome, perdão? Constelação familiar ou sistêmica, ela vai olhar para uma outra perspectiva. Se você for olhar pela neurociência, ela vai olhar para uma outra perspectiva. Para a gente não falar de todos, eu vou falar de 3 coisas aqui, 3 visões que eu acredito que sejam interessantes e não muito complexas, apesar de a terceira vai ser um pouquinho complexa, que pode abrir o horizonte de vocês. A primeira é a mais padrão, relacionada a traumas, ou seja, existe algum trauma na vida dessa pessoa que fez com que ela entendesse que o prazer só pode ser obtido ou é obtido de forma mais fácil ou mais intensa dentro de uma pornografia, dentro de um vídeo, etc. e tal, ali que ela pode assistir. Essa pessoa possivelmente ou teve um aprendizado lá atrás, tá? Chegou e quando era, por exemplo, vamos supor, um menino, na adolescência foi apresentada a pornografia e foi estimulado muito nele. Possivelmente ele tem uma tendência ali, tem um trauma, tem um contexto que pode direcionar ele para isso. Isso também serve para mim, só que é menos comum, apesar de também ser. Vamos pegar um caso que seja um pouquinho mais comum também para mulheres que eu já peguei. Sofreu abuso e por sofrer abuso entendeu que relações com seres humanos, com homens, não era algo prazeroso. E ela descobriu na pornografia uma forma de ter prazer, que substituía aquilo. Logo, ela falou assim, com homens é uma merda, porque é forçado, tem X, Y, Z de fatores que me incomodam. Logo, aqui eu consigo sozinha ter um prazer que é benéfico, e que ela pode desenvolver a partir disso um vício também. Então, esse é o primeiro olhar, o mais simples de todos de entender, porque é o mais comum dentro da hipnoterapia. Acontece algo na vida da pessoa, a pessoa desenvolve aquele aprendizado a partir de um trauma, de uma correlação, e a partir disso acaba chegando nesse processo, tá? É isso aí, Henry. O Henry é um especialista maior nosso em questões sexuais, então qualquer coisa você acrescenta aqui, Henry, que vai ser maravilhoso ter tua contribuição. Fechou? Dito isso, a segunda visão que eu quero trazer é a visão que é um pouco menos comum de ver, eu vejo poucas pessoas falando, então eu vou trazer aqui para vocês, que é a visão de um discípulo de Freud, tá? Freud desenvolveu ali toda a fase de desenvolvimento infantil, a partir desse desenvolvimento ele aprofundou o assunto para N coisas, e veio o discípulo dele, William Reich, que desenvolveu os traços de caráter. O que é esse estudo? Porque é um estudo e não necessariamente um trabalho científico, porque a gente não tem como constatar, apesar de fazer sentido em alguns contextos, não tem como a gente ter certeza absoluta que é aquilo, tá? Assim como Freud. Tá? Dito isso, ele entendeu que em cada fase do desenvolvimento infantil existem traumas e necessidades básicas da criança, que quando as necessidades não são supridas, os traumas se instalam. A partir disso, ele correlacionou com todos os problemas que você desenvolve a partir dali. Dito isso, existem 5 traços de caráter, esquizoide. Esquizoide normalmente na fase da gestação, até a primeira semana, em alguns lugares falam primeiro mês, tá? Depois a gente vai para a fase oral, que é o traço de caráter oral, que vai ali em torno de 1 ano. Depois a gente entra no psicopata, masoquista e, por último, me fugiu o nome agora. Rígido. Rígido, perfeito, rígido, tá? Quais são... cada um deles vai ter uma dor, tá? O esquizoide, a dor dele é a rejeição. Ele se sente rejeitado, logo isso marca ele. Para a gente não aprofundar, porque isso vai gerar uma sequência de coisas que vai afetar tanto na composição física quanto na interpretação cognitiva e emocional dessa pessoa. O oral, ele se sentiu abandonado, ok? Via de regra. Depois a gente vai ter o psicopata que se sentiu manipulado. A gente vai ter o masoquista que se sentiu humilhado. E por último a gente tem um rígido que se sentiu excluído. Ok? Então, são 5 dores básicas dos seres humanos que todo mundo tem, e cada pessoa pode ter uma delas em prevalência. Normalmente, quando a gente olha por esse olhar, a gente entende que todo vício ou toda necessidade de suprir algo, de tampar um vazio, de suprir uma necessidade, advém, ou seja, é originada da fase oral. Por quê? Essa fase é a fase onde a criança está recebendo leite materno, então ela está amamentando. E ela pode sentir um vazio emocional, uma falta de amor da mãe, e por isso ela se sentir abandonada. Em alguns casos, até mesmo a falta de um recurso físico, tá? Que no caso é o leite para alguns casos. E isso pode desenvolver uma série de coisas, e dentro da visão de Reich, todas as questões
envolvendo vício ou necessidade de suprir alguma coisa, de colocar algo para dentro, e dessa forma vai estar relacionada com essa fase. Entretanto, todavia, porém, tudo quando a gente fala na questão de sexual, ela vai estar correlacionada com as últimas duas fases, predominantemente com a última fase, com a fase de masoquista e rígido, certo? Sendo assim, a gente entende que possivelmente uma pessoa que tem um vício em pornografia, ela vai ter traumas dentro da visão de Reich, dos traços de caráter, ela vai ter traumas na fase oral, que propiciou ela a desenvolver um vício, e na fase ali de rígido, provavelmente, ou talvez um pouquinho masoquista, que faz com que esse vício seja na parte pornográfica, na parte sexual. Sendo assim, quando você for olhar para uma visão de Reich, você vai olhar para essas duas fases, esses dois momentos de vida e como que foi trabalhado os traumas e as necessidades, ou seja, o que ela recebeu e o que ela não recebeu nessas fases durante o tratamento. É uma outra visão, um pouquinho menos certeira, digamos assim, um pouquinho menos científica, um pouquinho menos lógica. Você precisa ter umas lógicas um pouquinho diferentes para lidar com isso. É uma outra visão. A constelação vai trazer outra. E a terceira visão que eu quero trazer com vocês é a da TCC, que aí ela é uma que visa mais ser científica e tem mais respaldo da neurociência, que é, a partir de uma série de comportamentos, pensamentos e sentimentos, essa pessoa desenvolveu um sistema dopaminérgico. Então, o sistema dopaminérgico dela se desregulou e ficou muito elevado. Como assim muito elevado? Estou tentando simplificar um pouquinho aqui para vocês. Naturalmente, a gente tem um sistema de dopaminérgico, que é o nosso sistema de percepção de dopamina. A dopamina está relacionada principalmente com dois momentos. São dois momentos que ela está muito forte no nosso corpo. O primeiro é o mais forte. A antecipação de alguma coisa e a conclusão de alguma coisa. Então, por exemplo, quando você fala assim, nossa, eu quero ir para a academia porque vai acontecer X, Y, Z. Esse resultado que você está antecipando vai dar um pico de dopamina. Após isso, quando você realmente conquistar aquele resultado, vai ter mais um pico de dopamina. São os dois picos de dopamina que a gente tem ao longo de uma tarefa. A antecipação e a conclusão. Sempre a conclusão vai ser menor do que a antecipação, certo? E vários tipos de estímulos diferentes vão estimular o nosso sistema de dopamina a ser ativado, ok? Vamos lá. Dito isso, entendemos um pouquinho do sistema de dopamina. Entendi, Luciano, então, que o sistema de dopamina tem a ver com o nosso prazer, que tem a ver com a nossa antecipação e nossa conclusão das coisas, nosso bem-estar, ok? Fechou. Qual que é a próxima coisa que a gente tem que entender para ver a correlação disso com o vício? O nosso sistema de dopamina, como qualquer coisa do nosso corpo, ele é treinável. Se ele tem pouco estímulo, ele se torna mais sensível a esse estímulo. Ou seja, se eu tenho muito raramente um estímulo positivo, qualquer coisinha pequena pode me trazer um estímulo muito grande, certo? Entretanto, se eu só tenho estímulos muito fortes, chega uma hora que eu desenvolvo resistência a esses estímulos e eu preciso de um estímulo cada vez maior. Vou dar um exemplo muito simples aqui, na minha visão, e aí vocês vão ver se faz sentido para vocês. Vocês já ouviram falar de algum caso de pessoas que vão ao extremo? Elas pulam de paraquedas, até que chega uma hora que ela pula sem paraquedas, sem nada, e pega o paraquedas no meio do pulo, veste e tudo mais, sem proteção nenhuma. A pessoa começa a fazer a travessia de um prédio cheio de proteção, e depois de um tempo ela faz sem proteção nenhuma. Essa pessoa aumenta o limiar de prazer dela. Ela começa cada vez a precisar de um estímulo mais forte para sentir o mesmo prazer que antes. A pornografia é uma coisa que nos propicia isso. Por quê? Vamos supor numa vida real, natural, ali no teu dia a dia. Você vai conseguir ter relação, sei lá, se você for uma pessoa super agitada, com umas 3 ou 4 pessoas ao longo do teu dia. Vão ser relações provavelmente parecidas, não vão ter muita variância, e raramente você vai conseguir ter essas 3 ou 4 no mesmo dia. Agora vamos ao estímulo da pornografia. Você tem acesso a milhares de vídeos, com milhares de pessoas diferentes, com milhares de opções diferentes, que vai desde uma coisa super básica até uma coisa super intensa para você assistir. Então, a variedade de estímulo é muito grande e você começa a ir para os extremos, porque você vai ter 10 estímulos diferentes no dia que vai te gerar muito prazer. No segundo dia, você vai ter 10 que vai te gerar muito prazer. Vai chegar uma hora que 10 estímulos não te geram muito prazer. Aí, ou você vai aumentar a intensidade de cada estímulo, ou você vai aumentar a quantidade de estímulo. Dessa forma, chega uma hora que o teu sistema dopaminérgico está tão desregulado, mas tão desregulado, que se você for ter uma relação natural ali a dois com o ser humano, de uma forma natural, tranquila, você não vai conseguir ter prazer. Você literalmente vai ter homem que não vai conseguir ter uma ereção e mulheres que não vão conseguir se sentir
lubrificadas para ter realmente o prazer naquele momento. Dessa forma, o sistema dopaminérgico dessa pessoa está desregulado. E por ele estar desregulado, a pessoa acaba desenvolvendo e percebendo que ela só consegue atingir o prazer naquele estado. Vejam bem, os 3 contextos que eu te trouxe, eles são 3 visões diferentes para a mesma coisa. Existem, óbvio, outras visões. E aí você vai me perguntar, Luciano, qual que está certo? Na minha visão, os 3. Tá? Por quê? Você é um ser humano como qualquer outro. E todo ser humano não tem um único fator. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Você é o que você come? Não. Você é também o que você come. Você é o que você faz? Não. Você também é o que você faz. Você é o que você pensa? Você é o que você sente? Não. Nós somos o conjunto de tudo isso. Nós somos o que nós comemos, pensamos, fazemos, sentimos, aprendemos. Nós somos o resultado da nossa sociedade, dos nossos traumas, da nossa história de vida. Existe uma série de fatores envolvidos. Inclusive, depois eu vou apresentar uma coisa aqui que vocês nunca viram, eu tenho certeza absoluta, para vocês entenderem um pouco melhor isso daí. Nessa visão, cada uma dessas 3 visões que eu te trouxe, ela vai olhar para uma parte específica do ser humano. Um vai olhar para o desenvolvimento infantil, uma vai olhar para os traumas da vida, outro vai olhar para a desregulação hormonal, física e química do corpo da pessoa. Só que repare, elas estão correlacionadas. Se eu tiver um trauma muito forte, esse trauma vai mudar a forma com que meu cérebro trabalha, vai mudar a composição do meu cérebro, que consequentemente vai mudar como que os meus estímulos hormonais e de substâncias químicas interferem. Então, um trauma pode afetar o funcionamento químico do teu corpo. Só que o funcionamento químico do teu corpo alterado também pode alterar o funcionamento do teu cérebro. Então, é uma coisa que está correlacionada, não são coisas separadas, são coisas orgânicas que estão trabalhando juntas. Então, aqui eu trouxe 3 visões diferentes para vocês, nesse caso, para vocês poderem observar e abrirem um pouquinho a visão de vocês a respeito disso. Por que isso é importante? Porque quando você se limita a uma visão, você está se limitando a trabalhar aquela coisa com o teu cliente. E talvez o problema dele não esteja naquela visão. Talvez o problema dele esteja em outro lugar e você precisa ter uma nova visão para conseguir ajudar ele a ter um resultado bacana e satisfatório. Tá bom? Dito isso, Luciano, como que eu trabalho esse caso? Depende da visão que você for olhar. Se você está achando que é um trauma, você vai buscar esse trauma e resolver esse trauma. Se você acha que é uma questão de trauma na infância, você vai buscar a infância e resolver a infância. Se você acha que é uma questão de desregulação do sistema dopaminérgico, você vai desenvolver um programa de tratamento focado em regular esse sistema dopaminérgico. Como você vai fazer isso? Eu vou resumir em uma palavra: terapia. Se você não sabe fazer isso, é porque você não sabe fazer esse tipo de terapia. Terapia não é aplicação de técnica. Terapia é você saber o conceito e conseguir adaptar isso ao cliente, ajudando ele a ter compreensão, aprendizado e, a partir disso, evolução. Ok? Vamos lá. Dito isso, vamos supor que você queira buscar um trauma. Luciano, buscar um trauma, eu preciso necessariamente fazer uma regressão? Não. Existem N maneiras diferentes de acessar o trauma. Uma delas é a regressão. Você pode trabalhar a emoção diretamente e, consequentemente, você vai ter um alívio no trauma muito grande, tá? E existem pessoas que superam traumas sozinhas, sem a ajuda de nenhum terapeuta, porque conseguem, de alguma forma, compreender alguma coisa, gerar um aprendizado naquilo e, a partir disso, evoluir a visão daquilo, não sendo mais afetado, tá bom? Então, aí são algumas coisinhas que podem ser importantes para vocês, que podem abrir a visão de vocês. Tá bom? Deixa eu só tomar um golinho d'água aqui. Fez sentido? Espero que sim. Se Deus quiser, fez. Se Deus não quiser, a gente faz uma live até conseguir fazer sentido. Vamos lá. Bom, deixa eu ver aqui. Tem caso que tem início de conhecimento sobre o sexo através de materiais de pornografia. Cara, exatamente. Tem um caso próximo a mim, de um adolescente. Ele tem hoje, se não me falha a memória, 15 anos e vai fazer 16, tá? Pode ser que vai por um ano a menos, um ano a mais aí. O primeiro contato com a vida sexual dele foi na escola, quando falaram de Playboy. Ele não sabia nem o que era isso, porque o pai dele é extremamente rígido. Ele foi perguntar para a mãe, como o pai brigou muito quando ele perguntou para a mãe explicou o que era, ele na curiosidade pediu, a mãe foi e comprou uma Playboy para dar para esse rapaz. Tá? Foi o primeiro contato que ele teve. Consequentemente, pensem comigo,
Você acha que uma Playboy representa a realidade? Um vídeo pornô representa a realidade? Não. Logo, se as minhas referências a respeito da vida sexual advêm de coisas que não representam a realidade, a minha expectativa vai ser diferente da realidade e, consequentemente, a minha expectativa vai ser muito maior. E para suprir a minha expectativa, eu vou precisar de coisas que não são da realidade. Então, esse menino tem uma grande chance de desenvolver alguma compulsão nesse sentido. Só por essa questão. Porque a gente poderia ter a visão de referências também, tá? Só que para não evoluir muito, eu vou ficar até aí. E, cara, hoje em dia é um pouco menos comum em garotos, mas há um tempo atrás era extremamente comum. Ah, você vai perder tua visibilidade? Eu vou levar você numa casa de garotas de programa para fazer isso. Você vai ter isso, então você é obrigado a ver essa revista aqui, porque tal. Então era imposto, tá? Consequentemente, também tem uma grande chance de desenvolver esse quesito. Algumas abordagens explicam que onde veio a necessidade, do ponto de vista traumático e emocional, de ir atrás desse prazer. Enquanto a TCC e a neuro explicam mais o que está acontecendo no presente, exatamente. Perfeita definição aqui do Henry, tá? Cada visão vai trazer uma questão diferente, cada visão vai olhar para um aspecto da pessoa. Só que lembrem que nós não somos um aspecto só, nós somos conjuntos de vários aspectos. E muitas vezes a gente vai ter que olhar para o passado, presente e futuro da pessoa para conseguir trabalhar de uma maneira interessante, tá? Dúvidas nesse quesito, pessoal? Senão eu vou passar para a nossa próxima pergunta aqui. Eu não tenho dúvida, mas eu queria falar uma coisa que você me lembrou desse negócio de levar o menino para casa da luz vermelha. É uma coisa, assim, eu consigo ver o humor hoje, mas eu fiquei bem chocado quando eu vi a primeira vez. Tem um paciente que ele era gay, daí ele veio falar para mim que o maior pânico que ele viveu na vida dele foi esse, justamente você citou aí, porque o pai dele não sabia, ele não tinha coragem de contar, porque sabia que ele ia ser expulso de casa, ia tomar uma surra e tudo mais, e o pai dele chegou a tal idade, e o pai dele sempre falava para ele que quando ele fizesse tal idade, ele ia levar ele lá na casa da luz das plantas. E aí ele foi extremamente nervoso, o pai achando que ele estava nervoso por causa de ser a primeira vez, mas não era, porque ele, né, não ia sentir nada pela mulher lá, já sabia disso. E aí ele entrou no quarto em pânico, o pai dele pagou, e ele começou a ter crise de pânico lá dentro da sala do quarto com a moça. E olha o mais louco que aconteceu, a moça ajudou ele, fez amizade com ele, e pior, ela contou para ele que ele era que talvez o 10º menino que aconteceu exatamente a mesma coisa ali, só com ela. Então, aí isso aliviou um pouco ele disse que a única coisa boa da história é que eles tinham amizade até hoje. Ela não contou pro pai, ele fingiu que fez, ele voltou lá com cara de garanhão, mas eles ficaram lá praticamente fazendo uma unha da outra lá a noite toda. E daí o mais chocante para mim foi ouvir dela, né? Que eu não vi dela, mas ouvi dele através dela através dele, que não é só ele, que só naquela semana ela já tinha feito isso 10 vezes. Ou seja, foram 10 vezes que meninos foram levados à força lá, a força, digamos assim, né? Para tirar a virgindade, e eles eram tipo de outra sexualidade, não queriam estar ali. E pode até ser que eles sejam héteros, mas eles não queiram estar ali também por causa da pressão. Então, isso é um problema bem sério que a gente tem que levar em conta. É muito bom perguntar para o paciente que tem qualquer tipo de problema sexual, de DS, né? Como que foi a perda da virgindade dele, como que foi esse processo, porque isso pode causar muito trauma, pelo que eu tenho estudado recentemente. Exato. Vamos lá. O Henry trouxe algumas coisas aí, eu vou trazer alguns casos aqui para complementar, ok? Eu já vi casos em clínica onde me foi relatado que com 12 anos foi levado para te perder a virgindade. Então, pense um garoto. É óbvio que esses casos que eu tenho são mais relacionados a homens, tá? E na parte sexual, que foram os que eu mais trabalhei. Não trabalhei com muitas mulheres, então eu tenho menos relatos. Mas na questão, com 12 anos foi levado numa casa, como diz Henry da Luz Vermelha, para perder a virgindade. Você acha que um garoto de 12 anos tem alguma noção do que está acontecendo ali? Cara, dificilmente, tá? Já tive casos também esse eu não atendi, mas assim como o Henry já foi relatado que o cliente de um colega meu foi e o pai dele, com medo de ser, levava ele toda semana, não foi uma vez só. Ele desenvolveu tanta amizade pela mesma moça
que eles ficavam conversando, a moça levava baralho para eles jogar, eles ficavam 1, 2 horas jogando, conversando, batendo papo, porque, graças a Deus, ele pegou alguém que entendeu o caso dele ali, e ele foi o que aliviou essa fase da vida dele. Mas tem muitas coisas envolvidas, além de um simples sintomas que a gente precisa observar quando a gente vai trabalhar. Dito isso, vamos para a próxima pergunta, que é da Maria Inês. Não, acho que ela não está me escutando, mas espero que na gravação ela consiga escutar e pegar a resposta. Ela colocou assim: Luciano, como lidar com um cliente que já está bem, mas fica com receio de parar os encontros, acreditando que ficará mal, tá? Aí a gente tem duas coisas que eu observaria nesse caso, ok? O que faz esse cliente ter esse receio? Por que eu observaria isso? Porque isso pode ser, não é regra, mas pode ser mais uma questão, mais uma demanda emocional que ele traga. Um apego, uma necessidade de ter alguém perto, dando respaldo, querendo que alguém segure na mão. Então, talvez, se esse for o caso, você vai precisar trabalhar com essa pessoa para que ele consiga superar isso. Ele consiga passar para o próximo estágio de não precisar de pessoas. Pode ser uma demanda emocional. Em contrapartida, tem um outro caso que eu também vejo muito possível de ser, que é uma pessoa que já passou por 30, 40, 50 sessões diferentes com diversos profissionais, nunca teve resultado, ou tinha um pequeno resultado e aquilo não durava para sempre. Quando chegou a passaia, parava, trocava de profissional, tinha uma perca de resultado ou piorava. Então, por histórico, ele tem medo de te deixar. Ok? São duas visões, é óbvio que existem outras, mas são duas que eu acredito que podem se encaixar no caso que você traz aqui, Inês. No primeiro caso, eu abriria um novo processo de tratamento para trabalhar isso. Sendo uma demanda emocional, eu vou trabalhar essa demanda emocional com um processo terapêutico para que essa pessoa entenda e desenvolva ali uma autoconfiança, uma autoestima, uma autorresponsabilidade, um autocuidado, ao ponto de que ela não precise ter alguém ali dando esse respaldo para ela. Ok? E uma segunda hipótese que eu também acredito que pode ser bem bacana, que pode estar se encaixando, é essa segunda, de histórico dela, fazer com que ela tenha receio de não ter alguém acompanhando, principalmente agora que ela teve resultados com você. Nesse caso, a abordagem que eu teria com essa pessoa é ir distanciando os encontros. Se você faz encontros semanais, começa a fazer quinzenais. Depois de um quinzenal, 2 quinzenais, faz mensal. Depois, 45 dias, 60 dias, 90 dias. Quando você passa a ser 90 dias sem conversar com a pessoa, você chega para ela e fala assim, ó, viu que você conseguiu viver 90 dias, você tem uma conversa falando, então você não tem a necessidade de estar comigo. A minha intenção não é fazer você ser dependente de mim, mas é você ser independente. Não significa que porque a gente não tem uma próxima sessão agendada, que se um dia você precisar de mim por algum motivo, você não pode entrar em contato. Hoje, eu estou te liberando para que você consiga viver a tua vida, porque eu já te mostrei que você consegue fazer isso sozinho, para que você vá. E caso precise, você volte aqui. Essa é a segunda hipótese. Agora, tanto a primeira quanto a segunda hipótese, é você, como terapeuta, tirando uma conclusão do caso do teu cliente. Uma, você está vendo que pode ter uma demanda emocional e querer trabalhar isso com ela. Outra, você vê que ela não precisa de você, que o teu cliente não precisa de você, e querendo que ela continue a vida sozinha. Aí eu te pergunto, e daí? Se ela quer ter sessão com você, por que você não pode ter? Se faz bem para ela, por que não fazer? Não tem profissionais que fazem 3 anos de sessão sem resultado nenhum. Se você deu resultado para o teu cliente, que mal tem, você continua um processo com ela. Só que você pode fazer mais espaçado, para bater um papo, para ajudar ela com uma questão do dia a dia, para apresentar ferramentas. Aí vai entrar muito, vai fazer muito sentido para vocês terem arsenal terapêutico. O que é arsenal terapêutico? Você ter ferramentas diferentes. Existem ferramentas de psicoeducação, existem ferramentas de trabalhar traumas, existem ferramentas que vão te auxiliar a desenvolver um conhecimento. Então, você pode aplicar isso, você pode começar uma fase dessa pessoa se desenvolver. Ela não precisa sair da merda, mas ela pode trabalhar para subir mais a escada. Ela estava no fundo do poço, ela saiu do poço, mas ela pode trabalhar para escalar uma árvore, uma montanha e ir para um lugar melhor. E você pode ajudar isso, não? Então, o que eu quero te trazer você tem que ver se ela tem uma demanda que trava ela, e aí você pode ajudar ela a trabalhar se ela quiser. Se ela só tem uma questão de histórico
equivocada e você pode ir desmamando ela, entre aspas, ou se ela simplesmente assim, cara, ó, eu tenho um histórico, eu não quero desmamar, ou eu tenho essa questão emocional, se for uma questão emocional, provavelmente a pessoa vai querer trabalhar, tá? Pelo menos pela minha experiência. Mas assim, tem um histórico, mas eu não quero nem deixar esse histórico para lá, eu só quero continuar te encontrando. Cara, tudo bem. De um lado financeiro, você tem um cliente fixo que vai entrar dinheiro, você vai ter que fechar, se você fecha pacotes assim como eu, acordar um valor de sessão individual com essa pessoa, tá? Que faça sentido para os dois lados. No quesito financeiro vai ser ok para você, e no quesito de tratamento você vai ajudar uma pessoa a ir além do que ela já alcançou, tá? Ou você pode, num terceiro caso, num quarto caso, indicar para outro profissional que faça esse trabalho, um psicólogo da tua confiança, algo assim, tá? Então, são 4 hipóteses que eu trago aqui para você lidar, 2 para resolver coisas, ou seja, resolver uma demanda, ou, entre aspas, desmamar o cliente. Terceiro, continua atendendo. Quarto, passa para um próximo profissional que vai conseguir lidar com isso de uma melhor forma. Tranquilo? Fez sentido? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Estão vindo. Vamos lá. Dependência emocional. Pode ser, Marcinho. Tá? O Henry, como comentou ali, 12 anos é abuso. Na época que aconteceu, talvez ainda não fosse considerado. Era algo bonito na época que aconteceu, de acordo com a idade do cliente que estava aqui. Foi há uns bons 50 anos atrás aí que aconteceu isso. A dependência emocional, Marcinha, com certeza, tá? Pode ter uma dependência emocional. Existe uma questão da psicanálise que se chama de transferência. É o cliente transferir para você algumas coisas, se conectar e te projetar em você algumas coisas. Né? Não só a transferência, mas existem outros fatores. Pode acontecer isso também, tá? Então, são algumas coisas aqui que você tem que observar para você poder ajudar o cliente de uma melhor forma. Se ele tem muito medo de não ficar bem, então ele não está bem. Ótimo. Uma quinta visão aí que o Henry traz, tá? Pode ser que a pessoa simplesmente não esteja bem, mas ela não saiba te falar isso. Porque às vezes você demonstrou tanta confiança, tanto otimismo, que ela se sente mal em te falar que ela não está bem. Tá? Então, é importantíssimo você conseguir ou se esforçar ao máximo para ter um ambiente onde a pessoa fique livre e leve para te abrir qualquer coisa. Tá? Eu busco ao todo, assim, desde o adolescente de 10, 11, 12 anos que entra no meu consultório, até as pessoas mais velhas, adaptar o ambiente de terapia para ser o mais leve possível para que ele se sinta bem e abrir qualquer coisa da vida dele. Por quê? Porque num caso desse, a pessoa fala assim, Luciano, sabe o que é? É que na real eu não percebi melhora nenhuma. Eu falo, tudo bem, vamos trabalhar para você perceber uma melhora. Pode ser que ele tenha percebido, mas não fosse o que ele queria. Tem N hipóteses aqui que vão envolver. Eu vou observar qual a hipótese é e vou trabalhar em cima disso com o meu cliente. Desmamar do terapeuta, exatamente. Boa, Maria! E sim, agora eu fiquei feliz. Bacana. E agora uma próxima pergunta, então, da Marcinha, nossa querida Marcinha, pessoa sensacional. Quando o paciente confunde a relação com o profissional, continuar ou cortar o atendimento? Depende. Tá? Não tem uma via de regra. Por quê? Eu já tive casos onde o cliente desenvolveu uma amizade absurda comigo. Porque já teve casos de eu atender amigos. Ou seja, esses casos correm o risco da pessoa confundir o Luciano amigo do Luciano terapeuta. Aí cabe a você conseguir expor isso para a pessoa e trazer para aquilo que vai ser saudável, tanto para o desenvolvimento dela quanto para a relação profissional de vocês. E também você, como terapeuta, conseguir evitar isso. Por que conseguir evitar? Porque é impossível impedir. Tá? Pode acontecer. Então, em casos onde a pessoa confunda a relação profissional e traga mais para um lado de amizade, existe coisas a se fazer que você consegue ali trabalhar para conseguir adaptar. Agora, quando a pessoa confunde para um âmbito mais de relacionamento amoroso, aí você tem que tomar muito cuidado. Porque esses tipos de relacionamento, a Juvem carrega consigo muita carga emocional. Então, possivelmente, isso vai atrapalhar muito a relação profissional de vocês. Nesse caso, vale a pena cogitar indicar um novo terapeuta para essa pessoa, tá? Ou, por exemplo, Luciano, eu me interessei pelo meu paciente, pelo meu cliente, seja homem ou mulher, e estou querendo desenvolver uma amizade, chamar para sair.
legal. Se você tem essa vontade, deixa isso claro, explica, ó, por esses motivos eu não consigo desenvolver mais esse trabalho com você com tanta maestria e tanto profissionalismo quanto é necessário, por isso eu vou te indicar para um profissional X que vai conseguir exercer esse trabalho melhor para você. Abre parênteses. Isso acontece com maior probabilidade em questões de tratamentos muito longos. Tá? Você pode ver que acontece, já vi vários casos disso acontecer com psicólogos, depois de 2, 3 anos de tratamento. Começa a desenvolver uma amizade, porque no meio da sessão, às vezes, bate papo sobre alguma coisa para descontrair, vai ganhando proximidade, até um ponto que foge do controle. Como o nosso processo terapêutico tende a ser mais pontual e específico, as chances de acontecer são menores. Não impossíveis, mas melhores. Então, você vai ter que avaliar até onde você consegue corrigir caso aconteça com você. Com uma conversa, um alinhamento e um posicionamento da tua parte, e até onde você vai precisar explicar para a pessoa que você não é mais o melhor ou a melhor profissional para trabalhar com ela e vai indicar um outro profissional para poder continuar esse desenvolvimento. Fez sentido, Marcinha? Show. Henrique, quer fazer uma pontuação, uma pergunta? Fique à vontade, o espaço é teu. Para aproveitar para deixar você tomar água também, coitado. Tá, duas coisas. Uma você basicamente acabou de falar, mas só para o meu comentário lá que eu fiz, que ele não está bem, é que assim, vou ser meio chato da filosofia aqui, mas o que é estar bem? Às vezes para você, então, eu entendi a pergunta dela, eu acho que para ela estar bem é o estar, digamos, livre da queixa inicial do qual ele foi procurá-la. Eu acho que é isso que ela quis dizer. Só que, exato, como terapeuta, nosso trabalho não é necessariamente dar o que a pessoa quer, dar o que ela precisa. Então, se ela chegou lá se queixando de Y, a gente resolveu Y, mas ao resolver Y ficou claro que X ficou em aberto, então ela não está bem, não importa que o Y foi resolvido, o X está aberto. E esse X é esse medo muito grande de não conseguir ficar bem, de não se manter bem. Isso é uma nova queixa, por mais que a pessoa não perceba, isso é uma nova queixa. E aí, como você falou brilhantemente, muitas vezes essa nova queixa não é coisa para hipnose, muitas vezes é para outra técnica que você vai ter que ter no seu arsenal terapêutico ali, muitas vezes uma psicoterapia, uma psicoeducação, tentar entender de onde que vem esse medo, será que não é a mãe que está botando medo nele, falando que a terapia não vai adiantar nada, que ele vai voltar, enfim, tentar entender esse lado um pouco mais estrutural do problema novo dele, e por isso que eu falo que ele não está bem, porque não, no sentido de não acabou o seu trabalho ali. Se isso aí está muito forte nele, seu trabalho não acabou ainda. Ou pelo menos não devia, a não ser que você não tenha como trabalhar essa nova queixa, daí você indica para outra pessoa, mas tecnicamente dizendo, o trabalho não acabou se esse medo está muito forte na cabeça dele. Ter um receiozinho é normal. Todo mundo que conviveu um certo tempo com um problema e você vai lá e resolve, a pessoa fica meio assim, ah, será que não vai voltar? Agora, se isso aí começa a ter um prejuízo na vida cotidiana dele, a ponto de causar, sei lá, ansiedade, ele ficar preocupado demais, aí realmente abriu-se uma nova queixa e tem que ser tratado. E é isso. E agora, da parte do coisa lá, tudo que eu fui pensando, tudo que eu fui pensando, você já foi falando. Da transferência, né, acontece muito na psicanálise, com os pacientes também, como você falou, né? Quando o tratamento é longo, é mais fácil de acontecer. E a gente usa o que eu chamo de interdito, né? Nesse caso, a gente vai ter que colocar as coisas em pratos limpos, falar, ó, o meu trabalho com você é puramente profissional. A não ser que, como você falou, a pessoa não queira, ela queira, né, se enroscar com a pessoa mesmo e virar amizade ou virar namoro, sei lá o quê. Mas se ela é profissional, ela tem que falar, né? Se ela só quer o profissional, ó, não dá, é que você está confundindo as coisas. É muito comum em tratamentos longos acontecer isso, porque a gente que eu falo assim, no papel de terapeuta, a gente vai passar, mesmo sem querer, um personagem ali para as pessoas. Eles olham a gente e vê que a gente é uma pessoa perfeita, que não tem problemas, que acolhe, que vê que, nossa, ele não está me julgando, minha família inteira me julga, e esse homem aqui maravilhoso na minha frente não me julga, me escuta, me entende. Aí você vai começar a ter sentimentos por ele. Afinal, você já tem um certo sentimento por ele, dependendo do que te levou a buscar esse terapeuta. Se não for por causa do preço ou por causa de um anúncio muito, muito chamativo, se for por causa do seu jeito, da sua personalidade, existe a transferência. Então, ela foi atrás de você já porque você já tinha um negocinho. E aí você começa a
ser o cara maravilhoso, aí ela vai ficar apaixonada mesmo. Daí vai começar a entortar a vista para o seu lado. E aí cabe a nós decidirmos o que a gente vai fazer. Mas na grande maioria das vezes a gente vai ser profissional e falar, ó, não dá, porque eu sou seu terapeuta, ou a gente continua só como né, profissional e paciente, ou então eu te encaminho para outra pessoa. O que é que vai ser? E aí você deixa na mão da pessoa. Mas é isso que você falou, basicamente. É aquilo que eu falo, é muito fácil ser perfeito 1 hora por semana, tá? Que é o que o terapeuta tem que ser. 1 hora ali na semana, ele precisa parecer uma pessoa perfeita que vai escutar, não vai julgar, por mais errado que seja o restante da vida dele. Então, a pessoa tem uma visão equivocada também em relação a isso. Uma coisa que o Henry comentou, que eu achei muito legal, mas agora me fugiu. Deixa eu só lembrar aqui. Calma aí. Puta, me fugiu agora. Daqui a pouco eu Você lembro. vai lembrar exatamente agora. Você falou, a hora que você falou assim, eu vou pontuar isso daqui porque eu tenho um exemplo que aconteceu e agora me fugiu. Mas daqui a pouco eu lembro, e a hora que eu lembrar, eu pontuo aqui para vocês. Tá bom? Putz, fugiu mesmo. Fugiu Mas forte. era o A quê? hora que voltar. Da primeira parte do que eu falei ou Da da primeira segunda, da colocação. transferência? Da primeira colocação. Só recomeça a primeira colocação, por favor, Henrique. O quê? O que eu estava falando por primeiro? Foi da pergunta dela, de eu ter entendido a pergunta, que o bem, o estar bem, na verdade, foi estar bem da queixa inicial no qual ele veio buscar. E não que ele estava bem, tipo, livre de precisar de terapia. Legal, E lembrei que aí, foi isso. Fala aí. Lembrei. Obrigado. Quando o Henry estava falando isso, de estar bem, me veio uma coisa muito simples. Quando nós estamos na merda, no fundo do poço, uma pedrinha no sapato não incomoda. Quando nós estamos bem escalando uma montanha, uma mini pedrinha no sapato incomoda. Então, às vezes, aquele sintoma, aquele novo sintoma que a pessoa está te trazendo, não é um novo sintoma. Só que era um sintoma tão mais fraco, tão insignificante perto dos outros que foram trabalhados, que ela nunca tinha se prestado atenção naquilo. Então, não é que seja uma nova demanda. Pode ser que seja uma demanda que já existia, só que nunca chamou atenção. Já aconteceu comigo. Da pessoa chegar e falar assim, Luciano, já aconteceu aconteceu bastante já, umas 10, 15 vezes pelo menos isso. A pessoa chegar e falar assim, Luciano, eu melhorei muito da ansiedade, só que, cara, agora caiu a ficha. Além de ansioso, eu sou uma pessoa extremamente estressada. Essa foi uma recente. Assim, Luciano, eu comecei a reparar que eu prestava tanta atenção na minha ansiedade, mas eu não prestava atenção em quanto o estresse estava dominando minha vida. Tem correlação? Sim. Por que ele percebeu a correlação? Porque eu trabalhando a ansiedade diminuiu o estresse. Só que não resolveu tudo porque existiam outras coisas associadas. Então, a gente abriu um novo processo para trabalhar o estresse. Não tem problema. Não é porque a hipnoterapia é focada que ela vai ser uma vez só. É uma vez só para aquele aspecto. E você pode abrir para outro aspecto, e se necessário for, até para o mesmo aspecto. Não tem problema algum. Tá? Então, foi essa colocação que eu tinha para trazer aqui, porque isso, acredito eu, se não estiver ficando claro, espero que fique claro para mostrar para vocês que nunca existe uma hipótese só. Eu trouxe 4 hipóteses, aí o Henry trouxe mais 2, aí eu trouxe mais uma agora. Eu tenho certeza que se vocês pararem para pensar, vocês vão achar outras hipóteses aí para o mesmo caso. E cada hipótese vai trazer consigo a necessidade de um olhar diferente, de uma abordagem diferente e um processo diferente para o teu cliente, tá? Há alguma resistência de mulheres procurarem terapeutas homens, no seu ponto de vista? Na meu ponto de vista, vai depender da história de vida dessa pessoa, Marcinha. Normalmente, vou falar eu, Luciano, eu atendo muita mulher. Eu acho que 60% dos meus atendimentos são mulheres, tá? É óbvio que, de vez em quando, eu percebo uma ou outra que ela está mais desconfortável. Nesses casos assim, o que eu falo? Eu sempre deixo aberto, caso você se sinta desconfortável por algum motivo comigo, não tem problema nenhum. Você pode me falar e eu posso te indicar outro terapeuta ou uma outra terapeuta, aquilo que for melhor para você. Meu objetivo aqui não é forçar você a fazer meu processo terapêutico. Meu objetivo é que você tenha uma experiência legal que te ajude a superar aquilo que está te incomodando.
tá? Já aconteceu comigo da pessoa estar se sentindo mais travada, tá? E quando eu falei isso para ela, ela chegou, não, puta, agora você me tranquilizou, tá? Eu estava com receio aqui, mas só de você falar isso, eu saber que eu posso trocar de terapeuta se eu me sentir desconfortável, já me tranquilizou. Tem um caso, o rapaz está até dentro do grupo do Praticadamente, tá? Eu escutei, eu vi ele no curso, esqueci o nome dele, ele até responde, vira e mexe, ele responde em áudio também. Ele é muito legal. E ele tem um caso parecido com esse meu, que ele já atendeu. Não sei se ele citou no Praticadamente ou no curso que eu participei, ele também estava. Tá? Onde é bem legal e pode acontecer isso. Mas, via de regra, Marcinha, vai depender da história de vida dessa pessoa. Do quanto ela confia, do quanto ela não confia e do quão confiança você passa para essa pessoa. Se você é uma pessoa que for muito parecida com os padrões antigos dela, ela vai provavelmente a trabalhar isso. Então, pode existir como não pode existir. Vai depender muito de pessoa para pessoa e o teu posicionamento com aquela pessoa também, tá? Próxima pergunta. Há pessoas que têm um perfil psicopata que mente para o terapeuta. É possível identificar em algum momento, porque é uma demanda também. Esse perfil psicopata, acredito eu que você não esteja falando de psicopata da patologia de psicopatia. Acredito que você esteja falando do traço de caráter psicopata. Estou só reforçando, porque pode ser que outras pessoas não tenham essa visão. Sim, vai depender da tua visão. O que normalmente acontece? Falando de traço de caráter, o traço de caráter psicopata, ele parece, mas não é. Então, normalmente, você vai pegar e você vai confundir ele com todos os outros traços. Quando você começar a confundir a pessoa com todos os outros traços, óbvio, abre parênteses, todos nós temos todos os traços. Só que essa pessoa normalmente vai parecer que todos os traços são o principal. Para você, cara, ela tem cara exato de esquizoide. Aí não, isso aqui não pode ser de esquizoide, com certeza é um oral. Puta, não é possível, cara. Com certeza, na verdade, ele é um masoquista. Não, agora matei, é um rígido. Começou a fazer isso, começa a te trazer um alerta de que provavelmente essa pessoa é psicopata. Tá? Traz consigo um traço de caráter psicopata. Ok? E aí você, a partir disso, vai começar a trabalhar. Mas o que normalmente, como que eu normalmente identifico? Eu vejo a história que a pessoa está contando e a realidade que ela me traz. Normalmente não vai bater. É muito comum a pessoa chegar, um caso de uma cliente minha que tem esse traço de caráter. É sempre, não, chorando. Não, Luciano, porque você tem que entender que eu tô maravilhosa, eu já superei tudo, eu já conversei com a minha mãe não me incomoda mais, tá? Eu mandei, inclusive, mensagem ontem para ela que ela tá livre para fazer o que ela quiser, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tô só mandando uma mensagem para desabafar e falar que eu tô bem. Ela tá querendo me contar uma mentira e querendo vender para mim a ideia de que ela tá bem. Ela tá bem? Não tá. No caso dela, ela é uma má psicopata, não sabe mentir bem, tá? Mas tem psicopatas que mentem melhor. Então, você vai ter que colocar. Normalmente, você vai conseguir, através de alguma técnica, então até uma técnica que um amigo meu desenvolveu, que é muito legal para você identificar traços de caráter, tá? Um dia desse, se eu conseguir, talvez trocar uma ideia, se eu lembrar, eu posso talvez convidar ele aqui para falar um pouquinho, quem sabe ele ensina para vocês. Como ele ensina no curso dele, no módulo dele dentro de um curso, eu não vou tomar a dianteira sem autorização dele de passar aqui, tá? Que é muito legal para descobrir traços de caráter. Uma análise de interpretação de desenhos pode trazer informações que você vai olhar para isso e vai falar, faz sentido, não faz? A história que essa pessoa conta e dentro do processo terapêutico, se o que ela está te falando condiz com a realidade que ela está trazendo. Tá? Então, quando você eleva a emoção ali, quando você acessa alguma coisa ali dentro dela, como que ela reage a isso? São alguns indícios que você vai conseguir identificar para falar, pode ser que essa pessoa esteja mentindo. A partir disso, você toma a medida que for mais congruente com aquilo que a pessoa precisar. Fechou? Fez sentido? Show. 90%, eu falei 60%, o Henry está com uma porcentagem maior, 90%. Tá? Então, para você ver, naturalmente as mulheres têm uma facilidade maior de procurar. Tá? É que pelo meio que eu estou inserido, acabo que eu tenho muito acesso a homens que também estão procurando desenvolvimento. Então, eu acabo tendo uma porcentagem um pouquinho maior. Mas, normalmente, a maioria das pessoas que eu conheço, mais de 50% é mulher, então, no máximo 40%, 45% são homens. Dificilmente essa proposta é invertida. Raros os casos, tá? Não é assim a pergunta, realmente. Quando na terapia
uma demanda resolvida pode voltar por conta de outra demanda em tratamento ou finalizado. Marcinha, você me deu a deixa para explicar aquilo que eu falei que ia explicar lá atrás. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela, que isso daqui obrigatoriamente eu preciso rabiscar para vocês entenderem. O que eu vou apresentar aqui para vocês, um amigo meu começou a desenvolver o esboço disso, e eu, com a equipe da Escola NOS, que é uma escola onde eu estou ajudando a desenvolver toda a metodologia de ensino, tá? Eu, o Pyong, tem outros profissionais dentro da área, alguns especialistas em desenvolvimento pessoal, outros especialistas em neurociência, outros especialistas em marketing e tudo mais. A gente se juntou para abrir uma escola e desenvolver uma metodologia de ensino de terapia e desenvolvimento humano para ajudar as pessoas. Dentro desse desenvolvimento, a gente chegou no modelo que a gente chamou modelo de realidade primeiro, e depois modelo de identidade, tá? E isso fez com que a gente, a partir disso, né, conseguíssemos entender melhor o caso e saber ali aonde a gente tem que intervir e quais são os fatores que estão envolvidos no problema dessa pessoa, ok? Dito isso, me deem um segundinho que eu estou compartilhando a tela do meu tablet aqui, e aí eu vou conseguir rabiscar para vocês e mostrar um pouquinho disso daí para vocês. Opa, não foi por quê? Tem um número que está errado. Deixa eu corrigir. Ok. Fechou. Eu acho que agora foi. Foi. Bacana. Aqui, Alt Tab, compartilhar a tela. Ok. Em 3, em 2 e 1, apareceu uma tela branca para vocês. Show de bola. Bacana. Vamos lá. Lembra aquilo que eu falei, quem somos? Eu não vou conseguir explicar tudo isso. Para vocês terem ideia, eu tenho uma palestra de mais ou menos 1h30, não, perdão, 1h15, explicando por cima. Não dá para aprofundar 100% esse modelo dentro do evento que a gente vai ter do Segredos da Mente. Tem algumas pessoas que já até mandaram imagem para mim. Então, dentro desse evento, eu dou 1h15 de palestra sobre esse tema aqui para entender. Eu vou resumir um pouquinho aqui para vocês entenderem um pouquinho. Mas para aprofundar 100% é um dia inteiro. Dá para desenvolver um dia inteiro só com esse modelo aqui, para vocês terem ideia do quão complexo e quão profundo ele é. Esse modelo ele traz 3 camadas, tá, que a gente fala. Então, eu vou representar as 3. Deixa eu até colocar em outra coisa, porque vai ficar mais fácil para eu mostrar para vocês. Deixa eu colocar um fundo. Deixa eu ver, configuração de página. Aqui. Show. Ele traz 3 coisas, né? 3, digamos, dimensões. As 3 eu vou representar aqui para vocês como 3 triângulos, tá? Vamos lá. Segundo. Como vocês podem ver, os meus dons artísticos são maravilhosos. Então, peço que vocês apreciem com moderação para não se viciarem em tal magnificitude, tá? Você pode ver que nem com o auxílio da tecnologia eu consigo me sair bem nisso daí. Fechou. Deixa eu só ajustar um pouquinho aqui. Esses 3 triângulos, a gente escolheu posicioná-los dessa forma, porque dessa forma faz sentido, tá? Para o que a gente quer passar para vocês. Deixa eu só centralizar melhor aqui para ficar... Oh, meu Deus. Para ficar melhor para vocês visualizarem. Vamos lá. Aqui, show. Esse primeiro é o ID, que a gente chama. ID não é de identidade, tá bom? A gente abreviou porque não cabe escrever identidade aqui. O segundo a gente chamou de self e o terceiro de ecossistema, tá? Ok. O que está dentro de cada um? Vamos trabalhar por etapas. O primeiro, ID. Trouxe o ID para cá. Tranquilo? Vira o modelo ali, o ID. Dentro do ID, a gente vai ter histórias de vida, a gente vai ter traços da personalidade, que é um estudo da ciência do mais avançado para entender a personalidade humana, e fatores genéticos / epigenéticos aqui. A correlação desses 3 pontos vai determinar a tua identidade, ok? Então, a minha história de vida,
junto com os meus fatores epigenéticos e genéticos, junto com os meus traços, as minhas facetas da personalidade, vão desenvolver a minha identidade. Ok? Simples até aqui, simplificado de uma forma que dá para entender, certo? Espero que sim. Segundo triângulo, a gente vai ter o self. Dentro do self, a gente tem 3 questões. A gente tem o padrão comportamental, padrão cognitivo e padrão sentimental. Na verdade, é um padrão que a gente chamou de afetivo, o mais correto do nome. Porém, a grande massa não entende afetivo, tá? Esse aqui é um nome mais técnico. Então, para a grande massa, a gente vai ensinar como sentimental para facilitar a explicação. Mas, como vocês são profissionais, afetivo, ok? O self é a maneira com que a gente se expõe ao mundo. Ele pode limitar e controlar a nossa identidade. Padrão comportamental, o que a gente faz, a nossa rotina e nossos hábitos, eles podem facilitar ou dificultar a nossa vida. Por exemplo, se você só come mal, se você não pratica exercício, você dorme 2 horas por noite, no horário completamente desregulado, qual a chance de você ser saudável com isso? Seus comportamentos estão desbalanceados. Padrão cognitivo, a forma com que você pensa no teu dia a dia, como você interpreta as coisas, ok? E padrão sentimental, como você se sente perante as coisas. Lembra que aqui dentro desse self existe o id, porque a base do self, a base de como você se demonstra, é tua identidade. Fez sentido até aqui? Show, espero que sim. Se não fizerem, depois vocês perguntam, tá? A gente vai conversando. Então, a gente já teve 2 aí. Já entendemos a identidade e já entendemos o self. Por último, no último quadrante, a gente vai ter o ecossistema. Esse é o mais fácil de entender. No ecossistema, a gente vai ter o ambiente em que você vive. Nós vamos ter também os recursos que você tem e as relações que você tem. Ok? Ambiente. Vamos supor que você mora na Europa. A Europa é a região, na verdade, todos os países que são mais no norte do planeta, que tem menos incidência do Sol, a incidência do suicídio é maior, porque a gente já entendeu e já tem estudos que o Sol interfere no nosso humor, a exposição ao Sol. Então, o teu ambiente pode ser ruim. Ok? Os teus recursos podem ser ruins. Vamos supor que você nasceu na favela, foi criado na favela, não conseguia se alimentar direito, não tinha recursos para se desenvolver cognitivamente, não tinha recursos financeiros, de alimentação, de conhecimento, etc. E tal. Isso vai afetar você. E, por último, a gente tem também as tuas relações, que podem ser positivas ou negativas, certo? Entendendo isso, vou trazer agora aqui para cima. Aqui, a identidade modula o self influencia a identidade. A identidade e o self influenciam o ecossistema e o ecossistema modula o self e a identidade. Ok? Ou seja, não adianta eu trabalhar aspectos da identidade do meu cliente se o ecossistema é uma merda. Desculpa a palavra. Ok? Por que eu estou explicando isso? Porque a partir do momento que você mexe num desses aspectos, você resolve ele. Mas não necessariamente a pessoa vai continuar bem. Porque tem outras esferas, no caso, outras tríades, que estão influenciando. Então, vamos supor que eu peguei e resolvi a história de vida da pessoa, aqui na identidade. Porém, ela está num ecossistema onde ela tem relações péssimas e ela mora em um ambiente péssimo. Essa junção pode, com o tempo, menor ou maior, a depender da identidade, ferrar com o teu trabalho da história de vida. Significa que você não resolveu a história de vida? Não. Significa que a história de vida sozinha não conseguiu modular a vida inteira dessa pessoa. Vão ter aspectos aqui da personalidade, vão ter aspectos genéticos, vão ter aspectos cognitivos, comportamentais e afetivos que vão estar sujeitos à mudança das relações e do ambiente
E eles juntos, se modulando, vão fazer com que você não tenha o resultado esperado, ou pelo tempo esperado. Então, se você parar para pensar e refletir aqui, você vai ver que as terapias, inclusive, que eu citei mais cedo, trabalham quando melhores 2 e no máximo 3 desses aspectos, dos 9 aspectos citados aqui. E alguns desses aspectos você precisa de auxílio de outros profissionais. Por exemplo, se você pegar aqui os recursos. O recurso, um dos tipos de recurso é a alimentação. Nós, como terapeutas, não temos a capacidade de chegar e falar assim, você precisa comer X, Y, Z. Aqui você vai precisar de um nutricionista. A pessoa precisa de recursos intelectuais. Uma pessoa que precisa de recursos intelectuais, você vai precisar que ela faça cursos, leia livros. Não é você, como terapeuta, que vai resolver isso. Porém, ela pode precisar de recursos afetivos, que aí vai estar relacionado com o padrão afetivo dela. Isso vai ter uma correlação. Aí, esses recursos aqui você pode ensinar. Ela precisa de recursos para saber lidar com o dia a dia dela. Esse você pode trazer. As relações dela são uma merda. Essas relações podem ser com o pai, com mãe, com o tio, com o chefe, com o amigo. E, a depender disso, você pode trazer conhecimentos para elas, ou seja, recursos para essa pessoa, para que ela consiga lidar melhor e modular, escolher melhor as relações dela, para que isso influencie menos o restante do processo. Fez sentido? Isso daqui é um pouquinho do modelo de identidade criado pela Nous, que é a base, é uma das bases da terapia que a gente vai ensinar e uma das bases do que a gente olha para ajudar a pessoa a se desenvolver. Vou apresentar isso um pouquinho melhor lá no evento Segredos da Mente e com muito mais profundidade no curso de terapia, mas só para vocês entenderem um pouquinho. Então, isso explica por que não existe só uma visão, porque nem só uma visão vai resolver a vida, porque não é uma visão só que está certa e por que a pessoa pode retroceder nesse aspecto. Tranquilo? Isso eu garanto para vocês que vocês não vão ver ninguém falando, porque isso foi criado do zero por nós. Se você vê alguém, é porque alguém que já assistiu alguma live que eu já comentei com alguns amigos, quando a gente estava formulando para ver a aplicabilidade disso, testei isso em terapia, é alguém que viu nesse sentido, mas bem pouco provável. Agora, daqui a alguns meses, quando a gente trazer isso para a maior parte do público, aí vocês vão ver bastante gente se apoderando desse conhecimento aí, como se tivesse criado. Fechou? Dúvidas, perguntas sobre isso que eu estudei até aqui? Não, só falando que você desenhou o que eu queria dizer, muito bem desenhado, literalmente desenhou o que eu estava querendo dizer quando eu respondi aquilo lá, né? Que resolveu uma coisa não quer dizer que resolveu tudo. Tem outros milhões de campos que a gente tem que olhar, que é onde o problema pode, como você falou, ou ele sempre estava lá e a pessoa não percebia, né? Porque quem está com um corte no dedo não vai perceber se tiver acabado de amputar o braço. Então a gente não vai perceber. Mas pode ser também que o problema brotou ali a partir do momento que ele se viu sem o que ele sempre estava. Então, você mostrou que tem várias esferas dos que compõem o ser humano que o problema pode estar, seja porque já estava, porque apareceu, e que a gente tem que olhar para todos eles, e nem sempre é muito difícil alguém que saiba trabalhar todos. E o meu irmão, por exemplo, é uma prova disso, né? Meu irmãozinho que é autista, porque um monte de gente que sabe que eu sou terapeuta, que eu faço isso, isso e aquilo, perguntou: nossa, mas você não tratou seu irmão? Como assim? Eu falei, porque nada do que ele precisava era do meu arsenal. Ele precisava de uma nutróloga. Ele ficou 8 anos comendo errado só para uma nutróloga que cobra R$1.000 a consulta. Descobri que ele tinha alergia a glúten, a soja, um monte de coisa. E nenhum terapeuta, acho que nenhum dos que estão aqui nessa reunião poderia descobrir uma coisa dessa. Não dá. Tinha que ser ela. Agora ele está fazendo comportamental. Por quê? Hipótese no máximo. Porque no máximo, né? Agora sim, vai botar um psicanalista para tratar um autista não verbal, o que o psicanalista vai fazer? Vai ficar doido ali com a criança, não dá. Então tem que ser o comportamental, tem que fazer o ABA. Então, assim, são coisas que ele precisa que eu não tenho domínio mínimo nenhum.
Então, não dava para eu ajudar ele. O que eu ajudei minha mãe foi, como você falou, a levantar hipóteses do que pode ser, e aí eu fiz a minha mãe marcar a consulta com a médica, né? Depois de muito tempo, mas não que eu ajudei necessariamente, porque não tinha, e às vezes a gente tem que ter essa, entre aspas, digamos, humildade, eu chamaria mais de senso de lógica, de que a gente não pode ajudar determinada questão, e a gente tem que encaminhar, tem que buscar quem consiga. Exato. Eu não vou pegar um caso meu, recente também, tá, que eu estou atendendo. O rapaz chegou com várias demandas, a gente trabalhou diversas demandas, e existia uma demanda que estava insistente, que era um cansaço muito grande. Esse cansaço, pelo histórico dele, poderia ser justificado pelas demandas anteriores dele. Eu dei um tempo de acompanhamento, ajustei sono, ajustei exercício, ajustei o comportamento dele, ajustei diversas coisas. O cansaço melhorou muito, mas não zerou. O que foi a próxima etapa? Foi assim, ó, possivelmente, não é uma certeza, mas vale a pena procurar, talvez os teus hormônios estejam desregulados. O que me atentou a isso? Faz quase 20 anos, na verdade, um pouco mais, acho que um pouco mais de 20 anos que ele toma remédio. Durante uma parte da vida dele, inclusive tarjas pretas. Ou seja, são remédios que mexem com a química do corpo e podem, a depender da quantidade que for tomada e tempo que for tomado, pode desregular a questão ali hormonal dele. E aí, eu cheguei e falei para ele, recomendo que você procure um endócrino da tua preferência para você averiguar. Um endócrino e um nutrólogo de preferência, se possível, para que você avalie e ajuste isso. Por que eu estou contando esse exemplo? Porque ele ainda não me trouxe esse retorno, ele vai pesquisar e a nossa próxima sessão vai ser depois que ele tiver esses resultados, então vai demorar um pouquinho mais. E aí, se eu lembrar, eu posso relatar aqui para vocês. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque se confirmar que é um problema químico do corpo dele, o que eu, resolvendo o trauma, o que eu, gerando aprendizado, o que eu, mudando o comportamento dele, vou ajudar? Desculpa a palavra, mas porra nenhuma. Eu vou passar com esse cliente 30 anos e não vou mudar nada. Vou só ter, pior no caso, na verdade, porque ele vai ficar cada vez mais desmotivado. Então, você ter uma noção, uma visão mais ampla, faz com que você veja até onde você pode ir, as hipóteses do caso da pessoa e como você pode direcionar ele a partir dali. Porque ali pode ser uma questão do corpo, recursos físicos dele, vamos supor, os músculos deles não estão funcionando bem, os recursos físicos dele não estão bem. O que ele precisa pode ser que ele precise ir num quiropraxista, ele precisa ir num massoterapeuta para ele liberar o corpo e sentir o corpo mais leve, conseguir relaxar à noite. Porque talvez o problema dele não seja emocional. Talvez é um cara que trabalhou durante 30 anos na construção civil carregando peso, está todo travado, todo errado, e precisa destravar para que ele consiga relaxar à noite, ter uma noite de sono melhor, e aí sim ter as melhoras que precisa dentro da terapia. Vai ser eu, um terapeuta, que vai falar assim, deita aí na maca, deixa eu estralar você, deixa eu fazer uma liberação facial. Não é. Então, por isso que é importante ter essa visão um pouquinho mais ampla, porque muitas vezes você vai precisar que faça exames. Já teve casos de eu falar assim, eu só faço a próxima sessão com você depois que você me trouxer os exames. Luciano, você vai ver os exames? Não. Só que quando ela me trouxe, eu tenho certeza que ela passou para o médico, que algum médico olhou para aqueles exames. Entendeu? Dane-se o exame, eu não vou usar aquele exame. Ela vai me trazer lá todas as vitaminas do corpo, todos os hormônios dela. Vai falar assim, Luciano, tá assim, eu vou olhar muito bem. Legal, o que teu médico te falou a respeito disso? Show, tá seguindo a recomendação dele? Show. Tá tendo dificuldade? Se tiver, eu posso ajudar nessa dificuldade? Caso não, vida que segue. Inclusive, em alguns momentos daquilo, você precisa mandar para um coach, ou fazer um coaching, por exemplo, que não é a terapia que vai resolver. A depender do caso, da etapa de desenvolvimento da pessoa. Ferramentas diferentes são necessárias. Fez sentido? Sim. Tem uns caras aí com uma cara de cansado, de sono. Parece até que é 1h da manhã, gente. Fica calma, o último dia eu fiquei só até 3 da manhã. Tá começando, relaxa. Bom, brincadeiras à parte, vamos continuar aqui. Perfeito. Depois leiam o colocamento do Henry. Vou deixar vocês lerem, porque eu quero que vocês anotem. Gosto bastante dessa frase aí. Então, para vocês lerem e fixarem melhor do que só escutarem, quebrar o padrão aí de vocês, tá? A Andrea perguntou, vai ter curso dado? Depois ela corrigiu para curso EAD ou só presencial? Andrea, curso de terapia só presencial.
O evento, na verdade, tudo por enquanto é só presencial. Talvez, a partir do ano que vem, a gente abra alguma coisa online, mas a formação de terapeuta só presencial, porque além de todo o conteúdo, a gente está preparando uma experiência bem bacana, tá? Então, que vai muito além de você só aprender a fazer terapia, você vivenciar. Para você ter ideia, dentro do curso, você vai experienciar, participar ativamente ou como coterapeuta de pelo menos 4 ou 5 casos de atendimento. Tá? Então, vão passar pela tua mão 4 ou 5 casos diferentes ali, pelo menos, para você atender ao longo do curso. Então, isso é uma experiência que a gente não consegue fazer com tanta facilidade e dinâmica no online. Tá? Porém, a parte do evento, o evento Segredos da Mente, que é um dia só, de 7 horas de duração, a gente vai rodar algumas cidades do Brasil. Então, tem uma cidade no norte, que eu não lembro de cabeça qual é, uma no nordeste, uma no sul, que a gente vai além de São Paulo. Mas São Paulo vai ser sempre o principal, vai ser o point aí, que é onde a gente consegue a logística de tudo que a gente precisa com uma facilidade absurda. Tá? Hipotiroidismo, perfeito. Marcinha já trouxe aí um caso que segura a parte hormonal. Tá? A Marcinha também trouxe aqui questões de vitaminas que podem segurar, que é muito louco. Tá? Vamos lá. O curso, a gente ainda não abriu as vendas, tá bom? Porque o nosso curso vão ter alguns pré-requisitos. O que a gente tem aberto para venda aqui, vou abrir aqui um espacinho, pedir licença para vocês para responder a pergunta do André. Eu sei que não é sobre terapia, mas como eu citei, eu vou citar aqui um pouquinho para ela. O evento de um dia é um evento focado em você abrir tua mente, não é para terapeutas, é para o público em geral, inclusive terapeutas, para você entender um pouquinho da nossa visão e ver como que os conhecimentos que a gente tem podem te ajudar. Nesse evento a gente vai falar sobre hábitos, felicidade, neurociência, personalidade, vamos falar de N assuntos diferentes, muito legal, para abrir isso daí, tá? Ele é um dia só, são 7 horas de duração. Recife, se eu não me engano, é uma das cidades que a gente vai, se eu não me engano é Pernambuco, Recife e São Paulo são os 3 que a gente vai esse ano, tá? Se não me falha a memória, eu preciso depois olhar na minha agenda, porque eu tô viajando, tô indo tanto atrás dessas coisas que, meu Deus do céu, tô até me perdendo. Mas aí depois qualquer coisa eu te confirmo. Mas você provavelmente não viu o anúncio, porque o anúncio está focado aqui na região. Mas quando a gente for para aí, você vai ver o anúncio que a gente vai divulgar aí. Aí depois a gente vai ter uma imersão de 4 dias, focada em desenvolvimento pessoal, e aí a gente vai ensinar a hipnose e algumas coisas relacionadas a desenvolvimento pessoal para te preparar, para você entender como que funciona o nosso processo terapêutico. E esse é o pré-requisito. E depois disso a gente vai ter o curso de terapia. Luciano, por que eu não posso ir para terapia direto se eu já sei hipnose? Porque a experiência de desenvolvimento pessoal e alguns conteúdos que a gente vai te apresentar aqui para te ajudar a se desenvolver vai ser necessariamente, tá? Necessário, tipo assim, imprescindível para você entender o que a gente vai ensinar aqui, tá? Então, isso é bem legal. Marcinha me corrigiu aqui, Recife e capital de Pernambuco, exato. Eu falei como se fossem 2 lugares diferentes? Sim. Se eu falei como 2 lugares diferentes, esquece, gente. Vai ter, não é Roraima, não é Roraima. Pernambuco vai ser o estado, aí vai ter um estado de, acho que é Roraima, acho que é a cidade que a gente vai. Eu não lembro de cabeça, não adianta eu querer forçar para vocês, porque tem tanto evento esse ano que eu não lembro a data de metade de cabeça. Mas a gente vai rodar aí tem 3 estados do Brasil, pelo menos esse ano, fazendo o evento e o primeiro curso. A formação vai ser só em São Paulo. Para vocês terem ideia, a gente vai fechar uma parte ou completamente um resort ou hotel fazenda para fazer esse evento. Para você ficar 100% emergido assim, full time. Tá bom? Consegui responder a tua pergunta, André? Dolima. Duas. Opa! Bom, gente, eu passei do meu horário, por isso eu vou encerrar aqui. Lu, deixa eu perguntar antes. A respeito dos segredos da mente. O Pyong estava falando sobre esses segredos da mente, mas ele falou vão ser, acho que 4 lives que ele vai fazer. As lives eu vou participar e eu ajudei a estruturar junto com o pessoal.
São 4 lives de conteúdo, que vai ter um pouco do que a gente vai ensinar dentro do Segredos da Mente, coisas mais básicas. Então, a gente vai falar dos mesmos assuntos, mas não o mesmo conteúdo. Por exemplo, a gente vai trazer tudo que a neurociência, mas uma parte do que a neurociência, porque tudo é insano. Se for querer falar, por exemplo, tudo de hábitos que a neurociência traz, dá para falar um dia e meio só de hábitos, pra você ter ideia. Então, é muita coisa. A gente vai trazer uma parte do que a neurociência fala dentro do evento. E o básico disso, para você entender a importância de hábitos nessas lives. A gente vai trazer as crenças, vamos falar um pouco de crenças e a formulação dela dentro do evento. Dentro das lives, a gente vai falar o que são crenças e como isso pode interferir no teu dia. Então, as lives são conteúdos mais simplórios para você entender um pouquinho do que vai ser falado no evento. O evento a gente aprofunda. Na imersão, a gente aplica aquilo com você. E na formação, a gente ensina você a aplicar com o teu cliente ou com as pessoas que você queira. Tá? Então, são mais ou menos essas as etapas. Então, são que essas lives vão ter assuntos parecidos com o Segredo da Mente, mas são coisas separadas. São conteúdos diferentes. As lives vão ser gratuitas. Se não me falha a memória, pode ser que eu esteja equivocado, mas se não me falha a memória, amanhã vai ser uma live, vai ser só o Pyong. No sábado à noite vai ter uma live que é comigo e com ele. Na segunda à noite vai ter uma live que vai ser o Fábio, que é um outro professor, e ele, ou vai ser o Kobayashi. Gente, Kobayashi é sensacional, o Fábio é sensacional, surreal a inteligência desses caras. E depois, na segunda vai ser o Kobayashi, e aí na quarta-feira vai ter a última live que vai ser com... Não, perdão, a penúltima live que vai ser com o Koba. Com o Fábio, perdão. E aí vai ter mais uma na sexta-feira que vai ser com o Thiago Chu. Todas as pessoas são sensacionais, são pessoas que eu boto minha mão no fogo, porque são pessoas estudiosas pra caramba. Se vocês acham que eu sou bom, porque vocês não viram esses caras. Eles são fodas demais, aprendo muito com eles. As lives são liberadas para o público geral, Marcinho. Elas vão ser ou pelo Pyong OK, ou pelo Pyong Lee, junto com a Escola Nous. Então, vai ser sempre ou o Pyong e a Escola Nous, ou o Pyong.OK e a Escola Nous. Eu não lembro agora de cabeça qual dos perfis vão ser, tá? Geral... Do Pyong ele vai estar transmitindo. Aliás, quem estiver seguindo ele, provavelmente ele vai botar na... vai aparecer lá. Ele vai botar o link. E aí o evento é presencial em São Paulo, num hotel, eu penso no hotel da hora, gente, puta que merda. Tá muito top. Eu gostei pra caramba, fui com esse rapaz, dava pra eu me hospedar aqui tranquilamente, eu nem sabia que existia aquele hotel, mas é muito bom. Então vai ser isso. Acho que eu consegui responder. Show? Curiosidade, deixa eu perguntar. O curso está programando assim para ser quanto tempo? A pergunta é porque eu moro longe, né? Então, assim... Ok, fica despreocupada. A imersão vai ser um dia só, são 7 horas. Então, vai ser um sábado ou domingo, das 2 às 9 da noite, tá? Esse é o evento, perdão. A imersão de 4 dias, que é onde a gente vai ensinar hipnose e trabalhar várias coisas do desenvolvimento para você resolver demandas suas, vão ter dinâmicas de terapia em grupo, dinâmicas de autoconhecimento. Cara, aquilo que eu te mostrei ali de conteúdo para vocês, a gente está estruturando a dinâmica para trabalhar diversos daqueles pontos com vocês. Ela vai ser 4 dias, tá? Se não me falha a memória, vai ser quinta, sexta, sábado e domingo, ok? Sempre de quinta, sexta, sábado e domingo, porque domingo é o dia onde a gente vai levar vocês para fazer hipnose ao vivo com as pessoas, para colocar à prova e para vocês testarem algumas coisas que a gente vai ter trabalhado com vocês. Então, ali vai ser o dia de vocês se provarem que vocês evoluíram, não só no quesito de conhecimento novo que é a hipnose, para quem não sabe, mas também como pessoa ali. E aí, a formação de terapeutas vai ter 8 ou 9 dias, tá? A gente está adequando, mas, assim, 90% de certeza que vai ser 8 dias. Só vai ser 9 dias se a gente precisar fazer isso por uma questão de logística de tempo, tá? Caso o hotel não libere a gente ficar do horário que a gente quer. Mas a ideia é, porque existem alguns hotéis que eles limitam a gente terminar às 6 horas da tarde, às 7 horas da noite, as aulas. E aí elas impedem que a gente consiga aplicar todo o conteúdo de 8 dias. Mas 90% de certeza que vai ser 8 dias. Aí, se não me falha a memória, é de sábado a domingo. Então, é sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não, perdão. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo de novo. Eu acho que é isso.
Ou começa no sábado e termina no sábado, ou começa no domingo e termina no domingo. É alguma coisa assim, eu não lembro de cabeça aqui. Fechou? E a dúvida, André? Fez sentido? Fechou. Pessoal, vamos encerrar. Se tiverem mais perguntas, eu posso tirar, mas só para a gravação não ficar muito longa. E aí, quem quiser ficar aí, eu posso tirar mais algumas dúvidas com vocês sem problema nenhum. Fica um over delivery para quem está ao vivo aí. Combinado? Para quem está assistindo, agradeço demais. Você está escutando o podcast, assistindo o vídeo. Espero que você tenha tirado algum conhecimento, algum aprendizado bacana que tenha agregado na tua vida, nos teus atendimentos, de coração. Então, beijão no coração. Espero que tudo esteja bem. Passo a palavra para o André para ele encerrar a nossa live, a nossa resenha de hoje. Sensacional. Ok, Luciano, obrigado. Então, vamos lá, pessoal. Estamos encerrando mais uma aula sensacional que tivemos aqui com o nosso mestre, Luciano Garcia Júnior. Tá? E lembrando, antes de encerrar, eu queria só lembrar a todos que entram e sigam o nosso Instagram para vocês receberem os comunicados das nossas próximas resenhas que vamos ter por aí, tá? Agradecendo imensamente ao nosso mestre, Luciano Garcia Júnior, e a todos que estão aqui presentes, e a você que está nos escutando no Spotify, e também a você que está aí nos assistindo no YouTube. Já deu seu like? Então dê o seu like e colabore para o canal crescer cada vez mais. Isso ajuda a aumentar a comunidade do Praticadamente. Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!